Tá gravando. Acho que agora já está gravando. Então, Rihanna, você pode começar colocando essa questão que você colocou? Alô? Rihanna? É que travou aqui, calma aí. Então, eu perguntei qual gênero se enquadraria esse livro do Tratáculo, porque Wittgenstein fala que o que pode falar da realidade do mundo são as ciências naturais. E a filosofia ele meio que descarta, ele usa a filosofia como uma escada. Então, qual gênero poderia colocar esse livro? Como ciências naturais ou um livro filosófico? Não, não é um livro de ciência natural, é um livro de filosofia. Para isso, a gente precisa voltar exatamente àquela passagem final que eu li da última vez para vocês, onde ele define o que ele entende por filosofia, né? Eu acho que eu vou colocar aqui na página, vou começar o modo de apresentação de tela para poder colocar o texto aqui na. É, então, não sei se você lembra, Rian, mas da última vez a gente leu precisamente aqui, ó. Essa proposição. Acho que eu cheguei a ler uma outra. Então, quando ele diz aqui, né, o método correto da filosofia seria propriamente este: nada dizer, senão o que se pode dizer, portanto, proposições da ciência natural, portanto, algo que nada tem a ver com filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria, para ele, insatisfatório. Não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia, que é essa sensação que você está tendo, ou melhor, que você não está tendo, né? Não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia, mas esse seria o único método filosófico rigorosamente correto. Tem uma outra passagem que eu li para vocês da última vez. Sim, agora essa outra passagem é melhor, que tá na 4.1. Ó. Isso aqui, tá vendo? Ele diz assim, olha, isso que você acabou de dizer, a filosofia não é uma das ciências naturais. E aí ele explica o que ele entende por filosofia. A palavra filosofia deve significar algo que esteja acima ou abaixo, mas não ao lado das ciências naturais. O fim da filosofia
é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade. Então, aqui ele está definindo o que é, para ele, o que ele entende como filosofia. Né? Então, ele diz, quando ele diz assim, por exemplo, o resultado da filosofia não são proposições filosóficas, mas é tornar proposições claras. Então, quando ele diz a filosofia não é uma teoria, mas uma atividade, uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações, é isso que ele está fazendo no Tractatus. Né? Então, nesse sentido, o Tractatus é uma obra de filosofia, mas uma obra de filosofia tal como ele, Wittgenstein, entende que é a filosofia. Eu falei um pouco aqui sobre isso da última vez, né? Ou seja, que a filosofia ela não tem um sentido positivo para o Wittgenstein. Ela não é um campo do conhecimento, ela não tem um objeto que seria o objeto de estudo, ela não é uma teoria, ela é apenas uma prática, uma atividade. Ele vai depois falar em terapia, né? Uma terapia da linguagem. Né? Então, ele diz isso aqui, ó, o fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. Né? Então, quando ele diz cumpre a filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensamentos. Essa tradução está bem ruim, né? Caso contrário, eles seriam turvos e indistintos, tá? Em alemão é sonst. Esses pensamentos que sonst, caso contrário, se não, né? Seriam turvos e indistintos, né? Então, a filosofia, para ele, não acrescenta nenhum tipo de conhecimento sobre a realidade, porque o conhecimento da realidade, para ele, está todo contido nas ciências naturais. Só as ciências naturais representam, né, tem proposições sobre a realidade que podem ser verdadeiras ou falsas. Né? Ou seja, para ele, a filosofia não é uma ciência natural. Então, esse livro aqui, respondendo a sua pergunta, é um livro de filosofia, mas que uma vez alcançado o seu objetivo, que é o esclarecimento das proposições, pronto, acaba, você pode jogar fora. É uma escada. Né? Então, a filosofia é uma escada, né? Que, uma vez usada, pode ser jogado fora, entende? Não sei se eu A filosofia, consigo então, entender a sua questão. para ele, a filosofia seria um suporte das ciências naturais para chegar a uma conclusão. Não sei se eu poderia chamar de suporte, nem se eu poderia falar de chegar a uma conclusão. Eu acho que a filosofia, para o Wittgenstein, ela não é um suporte para as ciências naturais. Não é? As ciências naturais existem independentemente da filosofia. Na verdade, eu acho que a filosofia não é um suporte para as ciências naturais. Para ele, a filosofia é um suporte para a própria filosofia, ou seja, para tentar desfazer os mal entendidos. Né? Você lembra que lá no prefácio, né, ele escreve que ele diz: o livro trata dos problemas filosóficos. Vamos lá. Olha lá. Vamos lembrar isso que a gente já leu. O livro trata dos problemas filosóficos e mostra, creio,
que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica de nossa linguagem. Então, na verdade, é um livro que não tem nenhuma função para ciências naturais. As ciências naturais estão fazendo o trabalho delas, e para ele, elas são as únicas que têm realmente algo a dizer sobre a realidade. Então, a tarefa da filosofia é, de algum modo, desconstruir os equívocos que a própria filosofia gerou. Né? Então, é isso que ele diz aqui. O livro trata dos problemas filosóficos, mostrando que, de algum modo, esses problemas filosóficos são falsos problemas. Né? Mostrando que a formulação desses problemas filosóficos repousa sobre o mau entendimento da lógica de nossa linguagem. Poder-se-ia, talvez, apanhar todo o sentido do livro com essas palavras. O que se pode, em geral, dizer, pode-se dizer claramente. Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Num certo sentido, o trabalho do livro é fazer com que a filosofia se cale, que ela fique em silêncio, que ela deixe falar apenas aquela que pode falar, ou aquelas que podem, de fato, falar algo sobre a realidade, que são as ciências naturais. Pode parecer espantoso isso para você, mas é isso que é o Wittgenstein. O Wittgenstein, num certo sentido, esse livro, Tractatus, ele é uma tentativa de destruição da filosofia. Né? É isso mesmo. Então, tanto é que, por isso que eu faço, em vários momentos, referência à biografia dele, uma vez que ele publica esse livro, ele abandona. Ele vai ser professor primário, ele vai ser jardineiro de um convento, porque para ele está encerrado. Está encerrado o assunto. Né? Ele constrói, vamos dizer, o que ele constrói ali? Quer dizer, isso é um pouco paradoxal, porque, num certo sentido, ele constrói algo que seria uma teoria filosófica. Quando ele fala, por exemplo, toda a ontologia do Tractatus, a teoria da imagem, da representação, a teoria das proposições, toda a parte lógica, né? Então, na verdade, é como se ele dissesse o seguinte, que para ele a filosofia se reduz à lógica. Né? Então, pode parecer paradoxal, mas é exatamente isso. Né? Uma postura, uma posição bastante paradoxal. Né? E exatamente, a mim, pessoalmente, é exatamente o que eu acho interessante, né? Único na obra do Wittgenstein. Né? Ele vai mudar essa posição um pouco quando ele for escrever essa obra que ele não vai conseguir publicar em vida, que são as investigações filosóficas, né? Mas estou me concentrando nessa obra especificamente, do mesmo modo, quando eu for pegar o Heidegger, eu vou me concentrar em Ser e Tempo, especificamente, quer dizer, eu estou isolando essa obra, né? E tentando entender o que é essa obra quando ela acontece, o que ela é, né? O Tractatus, né? Então, ele acha que, em vez de falar besteira, como estão fazendo, a grande contribuição dele para a filosofia é se manter calado. Né? Eu mostrei essa carta, né, que a Marjorie Perloff, né, cita no texto dela sobre Tractatus, né, essa carta que ele envia para um amigo e tal. Então, pode parecer paradoxal a você, mas é exatamente isso. Agora, é preciso que você formule adequadamente, né? Ou seja, para ele, isso é um livro de filosofia, porque um livro de filosofia é apenas esse que mostra que a formulação dos problemas filosóficos repousa sobre o mau entendimento da lógica de nossa linguagem. Então, ele tem que explicar como é que essa lógica da linguagem funciona, né? Para mostrar como é que a filosofia não respeita essa lógica, né? Na maior parte do tempo. Né?
Mas ela não é um suporte para as ciências naturais, como você falou, não. As ciências naturais não precisam da filosofia, não. Quem precisa da filosofia é a própria filosofia, para que ela, a filosofia, entenda que os problemas filosóficos que ela levanta repousam sobre um mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Ou seja, que os problemas filosóficos, na opinião dele, são falsos problemas, tá? Então, esse para ele é um livro de filosofia, na medida em que a filosofia é isso, né? Então, por isso que ele já prevê essa sua reação, né? Quando ele diz lá, quando ele diz naquele trecho que eu li para você, né? Quando ele diz sempre que alguém, né, ele tá pensando exatamente em alguém como você. Sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria para ele insatisfatório, um pouco como ele antevê a sua insatisfação, porque ele não teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia. Mas esse seria o único rigorosamente correto. Num certo sentido, há algo de socrático aqui, né? Se a gente pensar que o Sócrates, pelo menos o que a gente supõe de um Sócrates histórico, né? Esse que afirmava só saber que não, nada sabia, né? Ele é considerado o primeiro filósofo, né? Mas ele não tem uma teoria filosófica, né? Ele é considerado o primeiro filósofo porque ele vai lá onde alguém supõe ter um saber e ele mostra a esse sujeito que ele não tem um saber. E nisso, e é apenas nisso que se constitui a prática filosófica de Sócrates. Ou seja, a prática filosófica de Sócrates, aquele que é tido por muitos como o primeiro filósofo, ela consiste em um trabalho puramente negativo. Ela consiste simplesmente em desconstruir um saber posto, mostrando que esse saber é um equívoco, tá? Então, o Wittgenstein, ele não é o único representante dessa linhagem, tá? Não sei se eu consegui esclarecer para você a questão. Entendi, sim. Obrigado, professor. Nada. Então, dentre esses equívocos filosóficos que ele vai desconstruindo, né? Isso aqui está no final das proposições de número 6, né? E aí, no final das proposições de número 5, ele fala sobre o sujeito. Então, eu estou pensando o seguinte, hoje, eu estava pensando em dar, hoje, ser a última aula sobre Wittgenstein, porque meu objetivo aqui, obviamente, não é um curso sobre tratados, né? É um curso sobre filosofia contemporânea, é um curso, uma tentativa de introduzir a filosofia contemporânea, filosofia do século XX, vamos dizer assim, para vocês,
fazer com que vocês tenham um contato com essa filosofia do século XX. Eu elegi 2 obras a título de exemplo, né? Então, eu acho que esse contato com tratados, eu acho que vocês já estão tendo. Acho que depois, né, como eu disse, tem outros professores que trabalham o tratados, que inclusive são muito mais conhecedores do tratados do que eu, no Departamento de Filosofia da USP, né? Inclusive conhece todo também essa discussão com essa linhagem da filosofia analítica, da lógica, etc., né? Então, vocês vão poder, aqueles que se interessarem, vão poder voltar a isso em outros cursos, muito provavelmente, né? Meu objetivo aqui é apenas propiciar um contato com essa obra, que é uma obra das mais importantes, né? Veja, eu poderia ter escolhido as investigações filosóficas, né? Que é essa obra do chamado segundo Wittgenstein, né? Mas eu escolhi essa primeira exatamente por esse caráter paradoxal dela, né? Ela é uma obra... Por isso que eu concordo com a Marjorie Perloff, né? Que essa obra é uma obra que ela tem que ser entendida dentro do movimento das vanguardas do início do século XX, sabe? Das vanguardas artísticas do início do século XX, né? Então assim, hoje eu devo terminar o que eu tenho a dizer sobre tratados, né? E da próxima vez a gente vai começar já a trabalhar Ser e Tempo do Heidegger, que é uma obra que eu conheço muito melhor, né? E sobre a qual estou muito mais autorizado a falar, tá? Aqui nesse ponto, no final das proposições de número 5, né? Ele vai falar sobre a questão do sujeito, né? Ele vai dizer que o sujeito que pensa, o sujeito que representa, não existe. E isso é mais uma dessas teses, né? Então, ele vai dizer que ele vai tentar pensar o sujeito, ou isso que ele chama de questão, que ele chama também de solipsismo, né? Que essa questão surge desse fato que é afirmado na proposição 5.6, que diz que os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo, né? Então, aqui fica muito claro para ele, né, que os limites do mundo são os limites da linguagem. O que define os limites do mundo é exatamente aquilo que define os limites da linguagem, né? Então, o que mostra para ele que mundo e linguagem são 2 coisas que eu não tenho como pensar separadamente, né? Agora, o que chama para essa questão aí do eu, ou do sujeito, é essa questão do pronome pessoal, né? Meu mundo, né? Eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que quando ele, lá na... É difícil andar aqui nesse... Deixa eu ver se eu... Chamei a atenção de vocês que a chamada ontologia do Tratados, né, ela vai até essa proposição 2.063. Por quê? Porque na proposição 2.1 começa aquilo que a gente entende como uma teoria da representação do Wittgenstein, né?
E aqui eu estou na tradução portuguesa, né, que é uma tradução que traduz de modo mais literal essa, essa proposição, né? E aí eu queria já introduzir aqui um ponto que vai separar o Wittgenstein da tradição moderna, né? Por quê? Porque quando ele diz fazemos-nos imagens dos fatos, ou se a gente lê isso na tradução brasileira, né, do Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, ele traduz isso como figuramos os fatos, né? Mas literalmente é wir machen uns Bilder der Tatsachen. Fazemos-nos imagens dos fatos. Percebem que aqui, então, essa palavra imagem aí, né, ela é uma palavra que tem sentido de representação, né? A gente pode dizer que fazemos representações dos fatos. Eu chamaria atenção para um ponto que tem aqui, que o fato de que ele aqui fale na primeira pessoa do plural e não na primeira pessoa do singular. Né? Ele não fala, eu me faço representações dos fatos. Né? Eu me faço imagem dos fatos. Ele diz, nós fazemos para nós imagens dos fatos. Então, ele já joga essa questão da linguagem, né, antecipa, né, isso que ele vai colocar logo depois, né, porque essas imagens lógicas, né, depois ele vai falar, né, que essas imagens são imagens lógicas, né, porque ele diz logo depois, a imagem, né, apresenta a situação no espaço lógico. A situação é a existência e a não existência de estados de coisas. Né? A imagem é um modelo da realidade. Né? Então, ele vai dizer, a imagem é um fato. Então, essa frase, né, essa proposição, né, desculpe, gente. Fazemos-nos imagens dos fatos, essa proposição 2.1, ela é uma proposição constatativa. É um fato. É um fato que nós não só estamos no mundo, mas que nós fazemos imagens, né, do mundo. Nós fazemos representações do mundo, né? Nós falamos sobre o mundo, né? Nós fazemos proposições sobre o mundo. Então, isso é um fato, né? Então, além dos fatos que nós representamos através dessas imagens lógicas, é também um fato que nós fazemos imagens lógicas do mundo, né? Ou dos fatos, né? Então, eu queria chamar a atenção, depois a gente vai seguir um pouco aqui mais nessa teoria da representação, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que ele introduz isso, essa afirmação, na primeira pessoa do plural e não na primeira pessoa do singular. Então, com isso, o que ele faz? Ele vai colocar, se ele for pensar o sujeito das imagens, o sujeito da representação, esse sujeito já é um nós. Né? Por quê? Porque essas imagens, elas são imagens coletivas. Né? As proposições, elas são constituídas de palavras que pertencem à língua, que são coletivas. Né? Então, ele não situa essa imagem numa subjetividade, né? Então, que é o quê? Que é a situação lá do sujeito cartesiano. Né? Então, se a gente pode dizer que o sujeito cartesiano é esse sujeito que
tem representações da realidade, isso que Descartes chama de ideias, né? Em Wittgenstein, esse sujeito está abolido, né? Então, quando ele diz aqui das denkende, vorstellende Subjekt gibt es nicht. Ou seja, meu Deus. O sujeito que pensa, o sujeito que representa, não existe. Né? Então, essa proposição 5.631, ela é a proposição ela é o anticógito. Né? Ou seja, em oposição ao eu penso, logo eu existo, então, quando ele diz esse sujeito que pensa, que representa, não existe, ele está dizendo o sujeito de Descartes não existe. Não existe. Né? Então, é isso que eu digo, que eu frisei muito esse elemento, né, que a noção de pensamento em Wittgenstein é uma noção freguiana de pensamento, ou seja, não é uma atividade subjetiva. Pensamentos é aquilo que se expressa numa proposição. Ou seja, o pensamento ele existe na linguagem, né? No conjunto de proposições. Né? A totalidade das proposições são a linguagem, então a totalidade do pensamento. O pensamento não é uma atividade do sujeito. O pensamento é alguma coisa que se expressa numa proposição. É isso que é um pensamento. Né? Então, nesse sentido, se eu falo uma frase do tipo, sei lá, o homem está sentado na cadeira, isso é um pensamento. Isso é uma representação de um fato, que pode ser verdadeiro ou não. Isso não é um pensamento no sentido de uma atividade subjetiva. É alguma coisa que, através de uma proposição, é alguma coisa que uma proposição representa. E eu posso verificar se o homem está sentado ou não e dizer se esse pensamento, se essa proposição é verdadeiro ou não. Se esse pensamento é verdadeiro ou não. Né? Então, o que o Wittgenstein está criando? Ele está criando aqui uma teoria da representação que prescinde do sujeito da representação. Né? Ou seja, no lugar de eu tenho representações da realidade, ele vai dizer, nós fazemos representações da realidade. Né? Nós quem? Os seres falantes, né? Os seres que falam, né? Que emitem proposições. Né? Então, esse trecho aqui, que é o trecho final, né? do item 5, né? São as últimas proposições do item 5, né? Ele vai trabalhar essa questão do sujeito. Né? Então, ele diz, os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo. Só que a minha linguagem não é minha, né? É a linguagem que eu falo. Mas, vamos dizer, lacanianamente, essa linguagem é do outro, né? Assim, ela já vem para mim, esses significados são passados e a minha linguagem é a linguagem que nós usamos, né? E os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Né? Então, ele vai dizer, o que não podemos pensar, não podemos pensar. Portanto, tampouco podemos dizer o que não podemos pensar. Né? Então, isso que está para além do mundo, que é o que eu não posso pensar,
é também o que eu não posso dizer, é o que está além dos limites da linguagem, né? Então, por isso que ele diz, os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. O que está para além da linguagem está para além do mundo também, está fora do mundo, porque o mundo se define, se delimita pelos limites da minha linguagem. O mundo, então, esses limites do dizer são também os limites do pensar, né? Num certo sentido, em vez de dizer ser e pensar são o mesmo, ele diria dizer e pensar são o mesmo, né? Aí ele diz, essa consideração fornece a chave para se decidir a questão de saber em que medida o solipsismo é uma verdade, né? Por solipsismo ele está pensando, então, nesse sujeito cartesiano isolado de todos os outros, e, né? Então, os limites da linguagem. Então, quando ele diz a linguagem que só ela eu entendo, né? Eu só entendo a linguagem, não tem como entender alguma coisa que não, para além da linguagem, né? Só a linguagem eu entendo, né? Então, os limites da linguagem significam, os limites da linguagem significam os limites de meu mundo. Então, o mundo que eu tenho é esse mundo que eu tenho através dessa linguagem. É nesse sentido que eu sou meu mundo. Tá? Então, quando ele diz aqui, num sentido importante, não existe, não há sujeito algum. Não se poderia falar dele neste livro. Tá? Então, ele vai dizer logo depois a proposição seguinte é não é a proposição seguinte, né? Então ele vai dizer assim, há realmente um sentido em que se pode, em filosofia, falar não psicologicamente do eu. Porque, por exemplo, para ele, Descartes está falando psicologicamente do eu. O eu entra na filosofia pela via de que o mundo é meu mundo. É só isso. O máximo que eu posso dizer é isso. O eu filosófico não é o homem, não é o corpo humano ou a alma humana de que trata a psicologia, né? Então a psicologia trataria disso tudo. Mas o que é o eu filosófico? É o sujeito metafísico, é o sujeito cartesiano. E aí ele vai dizer o limite do mundo, não uma parte do mundo. Então, o sujeito está lá no limite do mundo. Ele não faz parte do mundo. Por quê? Porque ele é um inefável. Ele é alguma coisa que não se pode dizer. Né? Então, o sujeito também é um pouco místico. Ele faz parte disso que sobre o qual não se deve falar, deve se calar, né? Então, aí essa proposição aqui, né, que é uma proposição, uma das famosas proposições de tratados, o sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do mundo. Tá? Então, sujeito, Deus, ética, estética, tudo isso está fora do mundo, porque está fora da linguagem, não é possível falar
sobre isso. Quer dizer, eu posso falar, mas eu vou falar para o Wittgenstein nonsense. Eu vou falar coisas que não podem ser verificadas, cuja verdade ou falsidade não pode ser verificada, entende? Porque para o Wittgenstein, uma proposição só é uma proposição se ela pode ser verdadeira ou falsa, se eu posso verificar a verdade ou falsidade dela. Se eu não posso verificar, então, whatever. Pode dizer o que você quiser, mas tipo, e aí? Você vai dizer e eu vou dizer outra coisa, e aí. Por isso, para ele, que proposição mesmo, são as proposições das ciências naturais, que aí eu vou lá, faço um experimento científico e verifico se é verdade ou não. Não tem como fazer isso com proposições filosóficas. Por isso, as proposições filosóficas são proposições sem sentido. Não são proposições no sentido estrito do termo, né, que é o sentido que ele dá a esse termo no Tractatus. Então, eu incluiria essa parte final das proposições de número 5 de um certo modo, a mística do Tractatus, né? Então, alguma pergunta sobre essa questão do sujeito, né? Isso é um ponto bem importante, né? Essa ideia de que é uma representação, é uma teoria da representação sem sujeito da representação. É uma teoria da representação tal como nós encontramos as representações, né? Então, quando qualquer proposição da linguagem, né, como por exemplo o exemplo que eu dei, né, o homem está sentado no banco. Essa proposição ela é uma representação, mas é uma representação que um sujeito se faz da realidade. Ela é uma representação que a linguagem faz da linguagem. Tanto é que qualquer pessoa pode dizer essa frase. Ela não é de nenhum sujeito específico, né? Então, por isso que não eu me faço representações do mundo ou dos fatos, mas nós nos fazemos representações dos fatos, né? Então, voltando nesse ponto lá que eu acho que eu já tinha falado sobre ele, 4.1, né? Então, quando ele fala a proposição representa, e aí então eu tenho o sujeito da representação, né? Quer dizer, não sou eu que represento, é a proposição, é a frase que representa, a frase que é uma representação. E ela é alguma coisa que para o Wittgenstein ela não acontece, ela é externa, ela é sensível, ou seja, eu posso ouvi-la se é uma proposição falada, ou eu posso vê-la se é uma proposição escrita. Ela tem uma objetividade, vamos dizer assim. Ela tem uma realidade, ela tem uma exterioridade. Ela não é alguma coisa que acontece numa suposta interioridade metafísica, né? A alma, o que quer que isso seja, né? Então, a proposição representa a existência e a inexistência dos estados de coisas.
A totalidade das proposições verdadeiras é toda a ciência natural, ou a totalidade das ciências naturais. A filosofia não é uma das ciências naturais. O fim da filosofia é o esclarecimento lógico dos pensamentos. A filosofia não é uma teoria, né, sobre um determinado objeto, seja ele o ser, seja ele o que quer que nós queiramos. Ela é apenas uma atividade, ela é apenas uma prática. Uma obra filosófica consiste essencialmente em elucidações, então que é isso que o Tractatus faz. O resultado da filosofia não são proposições filosóficas, mas é tornar proposições claras. Cumpre a filosofia tornar claros e delimitar precisamente os pensamentos, que caso contrário, serão turvos e indistintos. Então, aí ele vai dizer, quando ele diz a psicologia não é mais aparentada com a filosofia que qualquer outra ciência natural, e aí ele diz, a teoria do conhecimento é a filosofia da psicologia. Não, então, quando a gente pensa que a filosofia moderna é uma teoria do conhecimento, para o Wittgenstein, toda filosofia moderna é uma filosofia da psicologia, né? É um sujeito psicológico, né? Então, quando ele diz meu estudo da linguagem por sinais não corresponderia ao estudo dos processos de pensar, estudo que os filósofos tentaram ser tão essencial para a filosofia da lógica, né? No mais das vezes, eles só se emaranharam em investigações psicológicas irrelevantes e um perigo análogo existe também no caso do meu método. Então, ele acha que isso é um risco, entende? Ou seja, não é isso que ele quer fazer, né? E aí vem uma frase aqui que é também uma muito famosa, né? A filosofia limita o território disputável da ciência natural. A filosofia delimita o que é o pensável e, com isso, também o impensável. Né? Quer dizer, com isso é muito importante. Quer dizer, ela delimita o impensável ao delimitar o pensável. Cumpre-lhe limitar o pensável de dentro, através do pensável, de dentro do pensamento, de dentro da linguagem. Então, assim, eu estabeleço um limite do que é o pensável e, a partir disso, eu também estou delimitando o que é o impensável, porque eu digo que o impensável é tudo que está fora disso. Né? Então, ela significará o indizível ao representar claramente o dizível. Então, na medida em que ela representa claramente o indizível, com isso ela também está significando o que é o indizível, porque ela está dizendo que é o que está fora disso. Tudo que pode ser, em geral, pensado, pode ser pensado claramente. Tudo que se pode enunciar, pode-se enunciar claramente. Né? Então, esse verbo aussprechen, né? que é expressar, né? Também, né? Agora, ele tem um ponto aqui que eu chamei a atenção de vocês, né? Que é essa ideia de que o que a proposição, o que a representação tem em comum com o representado é que eles têm a mesma forma lógica. Só que ele vai dizer que a proposição pode representar toda a realidade, mas não pode representar o que deve ter em comum com a realidade para poder representá-la, que é a forma lógica. Para podermos representar a forma lógica, deveríamos poder nos instalar com a proposição fora da lógica, quer dizer, fora do mundo. Né? Então, o mundo é a lógica, né? Quando ele diz fora da lógica, quer dizer, fora do mundo. A proposição não pode representar a forma lógica,
esta forma se espelha na proposição. O que se espelha na linguagem, a linguagem não pode representar. O que se exprime na linguagem, nós não podemos exprimir por meio dela. A proposição mostra a forma lógica da realidade, ela a exibe, né? E aí vem essa célebre frase: o que pode ser mostrado não pode ser dito, né? Que é essa oposição clássica no Wittgenstein entre o que pode ser mostrado, mas que não pode ser dito, né? Então, isso aqui também tem a ver com essa questão aí dos limites da linguagem, que corresponde aos limites do mundo, né? Então, a forma lógica, isso é interessante, né? Isso que ele chama de forma lógica, que é o que a representação tem em comum com o representado, é um pouco místico, porque é alguma coisa que se mostra. E ele diz lá que o místico se mostra, né? Ela tem isso em comum com o místico, ou seja, ela não pode ser dita. Ela é algo que se exibe, que se mostra, né? A proposição, ela não diz a forma lógica, ela mostra, ela exibe, né, essa forma lógica. Então, essa forma lógica, ela é um pouco mística, vamos dizer assim, né? Bom, eu vou fazer um intervalo aqui e a gente volta daqui a uns 10 minutinhos, ok?